Bom é Ser Crente apresenta Pregadores de Feira. Meus irmãos, a Bíblia menciona no livro de 1 Crônicas, no capítulo 10, que até então o rei era Saul. E a Bíblia diz que um dos maiores inimigos humanos de Israel era justamente os filisteus. E eles estão, pastora, em guerra contra Israel. A Bíblia diz que esses homens, os filisteus, eles sabiam a arte da guerra. Eles sabiam como triturar seus adversários, como matá-los. Só em citar o nome dos filisteus já colocava terror nos ouvidos dos seus adversários. A Bíblia diz que eles agora estão em guerra contra Israel. Contra quem? Só que a Bíblia vai dizer que a liderança de Israel é desprovida. Ela é desprovida da graça de Deus. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas não se preocupou em reinar junto com a presença. Desprezou, fez pouco caso da presença de Deus. Um rei que, com a vontade de Deus, com a permissão de Deus, ele agora vai assumir o reinado em Israel. O povo não quer mais o governo de Deus teocrático. As nações ao redor de Israel, todos têm um rei, mas Israel tinha um Deus. Vou repetir: todos ao redor de Israel tinham um rei, mas Israel tinha um Deus. E não se deu por satisfeito. Deus se sente rejeitado quando a nação quer um rei, quer um homem, e vai desprezá-lo. Deus então concede o desejo do coração da nação, dar homens para ele. E este homem bonito, belo, formoso, que era Saul, musculoso, homem da guerra, mas era um homem que não se preocupou em trazer a presença de Deus para junto, para governar junto com ele. A Bíblia diz que Deus agora, olha para cá, Deus agora tinha dito a Samuel, devido ao que Saul havia feito em apresentar um sacrifício que competia, sabe a quem? A Samuel apresentar o Senhor. Aprenda isso, porque Samuel era profeta, Samuel era juiz, Samuel era sacerdote e Saul era o rei. Quando os inimigos estão vindo contra Israel, Saul então está pensando que ao apresentar o sacrifício ao Senhor, Deus iria demover os inimigos de Israel. Só que quem deveria apresentar aquele sacrifício não era Saul, porque ele não era sacerdote, ele era rei. Sabe por que Deus vai rejeitar Saul? Por desobedecer a Deus. Olha para cá, ele não adultera, ele não rouba, ele apenas desobedece uma voz de Deus, uma ordenança de Deus. Não faça. Deus está dizendo para ele: você é rei, mas você não pode fazer tudo o que você quer. Você é rei, mas não pode botar a mão aonde eu não mandei você colocar. O fato de eu ter constituído você como rei não te dá o direito de fazer tudo. Quando Deus vai falar para Samuel, avisa para Saul que eu o tenho rejeitado, porquanto ele me desobedeceu a minha ordem e eu tenho rejeitado ele. Olha para cá, Samuel demorou um tempo para falar a Saul a mensagem de Deus. Deus ficou tão irado que Deus disse: até quando, Samuel, vai você ter dó de Saul, sendo que eu já rejeitei ele? Sabe por que Samuel está demorando a falar para Saul? Porque Saul era bom para Samuel, a amizade deles era boa, e Deus está dizendo: vem cá, Samuel, o que vai prevalecer? A amizade entre você e eles ou a minha palavra que eu mandei você falar?
fala para Saul que eu te mandei. Sabe o que Deus está dizendo? No altar não tem amizade, no altar prevalece a minha vontade. É a minha vontade que tem que prevalecer. A verdade de Deus é para ser dita. Olha para cá, seja para quem quer que seja, a vontade de Deus é para ser dita. Tem coisas que Deus já mandou você falar e você está protelando. Tem coisas que Deus já mandou você entregar e você está protelando. Olha para cá, Deus falou, a mensagem é direta. Entrega o que eu te mandei para o rei. Mas Senhor é o rei, mas eu sou Deus. Ele é rei, mas eu sou Deus. Entrega o que eu mandei você entregar. Olha para cá, é sua amiga, mas se está na contramão de Deus, fala para ela que ela está errado. É teu amigo, mas se está na contramão de Deus, fala que ele está errado. Ah, pastor, mas eu gosto dele, me faz rir. É engraçado ela, é engraçado ele. Entre a gracinha dela e o que Deus mandou você falar, entrega o que Deus mandou você falar para livrar essa alma do inferno. Tem uma geração que está nos altares que Deus está perguntando para eles até quando? O até quando de Deus está pairando sobre o Brasil. Até quando você vai comungar com a iniquidade dele? Até quando você vai comungar com a iniquidade dela? Não, mas se eu falar a verdade eu vou perder a agenda. Perca a agenda, mas não perca a palavra. Perca o que for, mas não perca a palavra. Agora eu vou falar. Agora aprenda. Deus falou, fala para Saul. O que Deus manda você falar tem endereço. Não é para se amostrar não. Deus falou, é tete a tete. Não é para internet e ficar postando não. É tete a tete, é cara a cara. Faz como Natan, vai lá na cara de Davi. Tem sabedoria para falar, porque até para entregar as coisas de Deus tem que ter sabedoria. Quando Davi havia adulterado e matado Urias, Natan chegou e disse, olha, tinha um certo homem que tinha apenas uma ovelha, e o homem que tinha outras ovelhas, tinha muitas ovelhas, veio justamente e roubou a ovelha de um homem que só tinha uma ovelha só e ainda matou. Davi disse, esse homem é digno de morte. Natan disse, esse homem é você, rei. Oh glória. Davi ouviu da boca do profeta o que tinha que ouvir. Sabe o que Davi fez? Se arrependeu. Tem gente que precisa de um freio para parar, e o freio de Deus é a verdade na cara dele, é a verdade na cara dela. Tem gente que enquanto não ouvir a verdade não vai parar. Deus está dizendo, a hora que eu encontrar um profeta para abrir a boca e falar o que eu quero, eu vou parar muita gente nessa terra. Jonas Leite Oficial. O bom é ser crente.